para quem não me conhece, Andréa Cabelo, atualmente a presidente da Comissão Própria de Avaliação. O Guilherme, aí, ele é atualmente o diretor de Avaliação Institucional e Informações Gerenciais lá do DPO, certo? O DPO é membro institucional da DPA, coordenador de avaliação, nunca lembro qual é, porque tem duas coordenações de avaliação na UNB, uma no DEG e uma no DPO, nunca lembro a diferença do nome das duas, mas acabam que as duas elas são bastante importantes nesse processo de avaliação. O Danilo, ele representa o DEG na CPA, certo? O professor Delano, ele é o coordenador de avaliação no DPO, e aqui a gente ainda tem alguns outros membros da CPA. Aqui acho que ainda não chegou ninguém, mas eles vão chegando geralmente no meio. O Luiz está aqui também, mas daqui a pouco eu apresento detalhadamente a comissão quando a gente quando eu apresentar as atribuições da comissão de maneira mais detalhada. A nossa reunião ela tem 3 partes. A primeira parte vai ser essa parte um pouquinho mais rapidinha, inicial, que eu vou apresentar o que é a CPA, quais são as suas atribuições, seus históricos, o seu histórico, porque nem todo mundo conhece o trabalho da CPA, né? A segunda parte, eu vou apresentar de maneira também sucinta os indicadores que a gente vai discutir hoje, que a gente vai trazer para vocês. E aí, a terceira parte, eu vou passar a palavra para o professor Delano, que ele vai apresentar os indicadores específicos do curso de medicina, certo? Que aí, exatamente, a gente vai ver, por exemplo, a questão, são muito baseados no ENAD, aí ele vai olhar ponto por ponto, exatamente numa discussão, quase como uma devolutiva de uma avaliação, só que agora a avaliação do INEP, no caso, né, ponto por ponto, eu acho que talvez de uma lida de relatório que talvez nunca tenham feito com vocês, então acho que isso eu acho bem interessante, dentro dessa discussão inicial que a gente estava tendo aqui de devolutivas de avaliação, eu acho que cabe bastante. Eu vou pedir para o professor Delano, então, compartilhar a tela dele, que aí a gente começa a apresentação aqui. Eu peço para vocês que perguntas fiquem para o final, porque a nossa experiência é que provavelmente a gente a gente vai responder logo em seguida. Assim, a dúvida surge, mas logo em seguida ela é respondida. E caso não seja, a gente passa no final, assim, a gente seja eu, seja o Delano, seja o Danilo, seja o Guilherme, a gente está aqui para responder aqui tudo que a gente pode compartilhar com vocês. Bom, então a gente vai discutir aqui questões de indicadores de qualidade mesmo, com foco especial no curso de medicina de vocês. Pode passar, professor. Bom, a CPA, ela foi reestruturada esse ano, no mês de maio, na comissão, na resolução 49. Se eu não me engano, acho que foi até o senhor que fez o parecer, não foi não, professor Gustavo? Eu não lembro que, mas eu achei que talvez tivesse sido. Mas, de qualquer forma, atualmente a atribuição dela é elaborar o plano de avaliação institucional. Esse plano, se você quiser acompanhar, é só entrar no site cpa.unb.br, certo? Executar esse plano ele é trienal, porque ele acompanha o calendário dos sinais, né, que é o sistema de avaliação do MEC, de instituições de ensino superior, que é trienal, que é o mesmo calendário do ENAD, que também é trienal, ali é um calendário de 3 anos mesmo, de ciclos de curso para todo o sistema de ensino superior, certo? Aqui a gente também faz o quê? A gente também apoia os procedimentos de avaliação externa, então, por exemplo, esse procedimento mesmo, que era das escolas médicas, que não é do INEP, a gente ainda assim presta assessoria no que a gente acha, no que o curso precisa, no que a gente acha que a gente pode colaborar. A gente também busca trazer esse processo de avaliação para próximo da unidade acadêmica. Então, por exemplo, esse programa Avalia no UNB é exatamente isso. A ideia é de trazer o resultado de relatórios de maneira analisada, discutida para as unidades, certo? E a gente também acompanha, por exemplo, rankings internacionais, a gente também acompanha outros indicadores por aí para fazer, assim, de maneira sistematizada esse acompanhamento, esse monitoramento e também permitir, facilitar que esses resultados sejam apropriados pelas diversas instâncias, vamos dizer assim, da universidade. Atualmente, a CPA ela tem a seguinte composição, ela tem dois docentes, 2 técnicos administrativos,
2 estudantes, e os representantes institucionais na figura do Guilherme, que representa o DPO, e do Danilo, que representa o DEG. Aqui tem o nome dos nossos... e 2 membros da sociedade civil também, desculpe. Aqui tem os nossos atuais nossos membros aqui, certo? Pode passar, professor Delano. A UNB ela sempre teve assim uma vanguarda muito grande, assim, uma liderança muito grande nesses processos de avaliação. Assim, a gente começou, assim, talvez oficialmente, a ter uma estrutura de avaliação ainda em 2002, quando a gente criou uma comissão de avaliação de forma voluntária, certo? Com o objetivo, na verdade, de assim, fazer um acompanhamento de egressos, de fazer avaliação específica de cursos de graduação, certo? Aí, em 2004, quando o Sinais foi estabelecido, a gente reestruturou essa comissão que a gente já tinha para atender às regras dos Sinais. Em 2006, a gente começou a escrever o relatório de autoavaliação, que eu também sugiro que, se você tiver interesse em acompanhar, entre no site cpa.unb.br para dar uma olhada. Em 2013, desculpa, a CPA ela foi reestruturada, assim, ela aumentou na época, ela teve 17 membros nesse pico, vamos dizer assim, né? Ela tinha uma participação maior, buscou-se, na verdade, uma interação maior do resto da comunidade, vamos dizer assim, e agora ela foi reestruturada de novo exatamente por quê? Porque com esses 17 membros a gente achava que era muito difícil conseguir quórum, era muito difícil você organizar, assim, foi bom para aproximar a comunidade, mas isso também trazia algumas dificuldades, vamos dizer assim, burocráticas no dia a dia da organização da comissão. Então, hoje realmente a gente tenta ter uma comissão que ela seja representativa, então ela tem membros de todos os campos, que ela seja diversificada no sentido de que ela tenha vários cursos, várias áreas, tenha pessoas da sociedade civil, tem alunos, tenha técnicos, então a ideia, na verdade, é que ela tenha a cara da universidade desse jeito mesmo, certo? Professor Delano? Bom, o plano de autoavaliação é o plano que a gente... a CPA tem como atribuição executar, né? Como eu falei, ele segue o calendário dos sinais, então significa que mesmo a CPA tendo sido reestruturada agora em 2021, nós estamos no meio de um plano de autoavaliação, que é de 2020 a 2022, certo? O grande objetivo desse plano, na verdade, é ampliar a participação da comunidade acadêmica. Então, o projeto Avalia, na verdade, é isso. E nós vimos aqui conversar com vocês, discutirmos, aumentar a sensibilização da comunidade, por exemplo, aqui no caso da Faculdade de Medicina, em relação aos indicadores de melhoria do curso, fazê-los entender como funcionam esses indicadores e como é que isso afeta o dia a dia da gestão de vocês do curso, como elaborar um melhor PPC. Então, a ideia, na verdade, o nosso plano de autoavaliação está muito voltado para isso, como a autoavaliação ela pode ser direcionada, por exemplo, para uma tomada de decisão melhor, certo? Então, eu acho que por isso que a gente fala de ampliação da comunidade acadêmica também por causa disso, na hora do diagnóstico, mas também na hora da tomada de decisão. Professor Delano? E aí aqui a gente apresenta os principais programas que a CPA tem e as ações de sensibilização. Talvez o principal produto da CPA seja o relatório de autoavaliação, porque ele é um produto obrigatório, nós temos que elaborar ele para o MEC todo ano, e quando um curso passa por visita, ele é obrigado a apresentar esse relatório também. Então, assim, caso você queira consultar o relatório, e aí eu realmente sugiro, porque ele tem muitas informações interessantes sobre a universidade, assim, ele tem o resultado da consulta à comunidade acadêmica, que está aberta nesse momento, certo? Se você quiser o link, a gente vai mandar, quando a gente encaminhar o link dessa apresentação e assim, tanto o link do YouTube quanto o link dos slides aqui, a gente pode encaminhar também o link da consulta à comunidade acadêmica, a gente convida todos a responderem ela. E o relatório de autoavaliação, ele traz muitas informações que complementam, por exemplo, os dados do anuário, complementam os dados do relatório de gestão. Então, assim, você tem muitas informações, ele tem uma periodicidade anual, né? Mas ele já tem aí uma série aí, já diria aí, pelo menos uns 10, 12 anos aí, que você consegue acompanhar a universidade há bastante tempo. Além disso, nós temos o Fórum de Avaliação da UNB, ele aconteceu agora dia 5 de outubro, em que a gente recebeu 2 diretores do INEP que falaram
sobre o processo de avaliação em loco aqui na universidade. Agora, muitas dessas avaliações serão remotas, então, assim, se o curso está esperando avaliadores, eu recomendo que vocês deem uma olhada na apresentação do Luiz Grochock, diretor de avaliação lá do INEP, e o diretor de estatísticas, o Carlos Moreno, ele fez uma apresentação sobre indicadores do sistema federal de instituições de ensino superior. Então, eu achei bastante interessante, assim, também entender como é que as federais estão em relação às demais, assim, foi, na verdade, uma defesa do sistema federal que eu achei bem bonita até. Além disso, nós temos o boletim da CPA, que discute as principais notícias de avaliação na instituição, o site da CPA, que eu já citei aqui algumas vezes, as visitas do programa Avalia, que a gente está aqui em uma delas, né? A pesquisa de egressos, que é feita da seguinte forma: nós pegamos a base das relações anuais de informações socioeconômicas do Ministério da Economia, né? Que é todo estabelecimento com emprego formal, seja CLT, seja estatutário, ele é obrigado a fornecer anualmente o registro dos seus empregados. Então, a gente, tendo acesso a essa base, a gente sabe exatamente onde as pessoas trabalham e qual salário elas recebem. E aí, o que a gente faz? A gente cruza essa base com a nossa base de ex-alunos. Então, a gente consegue saber onde os nossos alunos trabalham, aqueles que estão no mercado formal, certo? E quanto eles ganham. Certo? Eu sei que às vezes para a medicina não é necessariamente a melhor forma de você rastrear os egressos, porque eu sei que às vezes o tipo de vínculo empregatício na medicina, às vezes muitos têm CNPJ e coisas desse tipo, mas é o que a gente consegue fornecer ainda, e eu acho que isso pode trazer para o curso de vocês bastante informações sobre, vamos dizer assim, a inserção dos egressos no mercado de trabalho. Esse relatório está disponível no site da CPA, no site avaliação.unb.br, que é o site da diretoria de avaliação do Guilherme, certo? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses sites também. Os indicadores de fluxo acadêmico são aqueles relatórios de evasão que a gente entregou no simpósio de evasão de 2018 e 2019. Esses relatórios, a gente não chegou a fazer novos relatórios, porque como eles eram um ciclo de 8 anos, eles levam bastante tempo para ter uma diferença maior, e ainda com a questão do remoto, a gente precisa fazer algumas modificações nele, mas o Carlos Moreno, na apresentação dele do INEP, ele fez alguns comentários sobre isso, então eu recomendo que quem tem interesse sobre evasão dê uma olhada na apresentação desse ano do fórum, porque fala sobre essa questão de evasão. A consulta à comunidade acadêmica, como eu disse, ela está aberta agora e os resultados dela do ano passado estão disponíveis no relatório de autoavaliação, assim como no site da CPA e no site da avaliação.unb.br, você também acha alguns resultados da avaliação de desempenho da UNB nos rankings internacionais e nacionais aí, para você fazer um acompanhamento mais sistematizado, organizado dessas informações. Com isso, a gente termina essa primeira parte de apresentação dos trabalhos da CPA, vamos dizer assim, né? E aí, agora, eu gostaria de apresentar os indicadores que a gente vai discutir hoje, certo? A gente vai discutir, principalmente, os indicadores que o INEP utiliza para nos avaliar. E ele faz avaliação do ponto de vista institucional e do ponto de vista de curso. E elas têm um funcionamento bem parecido. No caso do institucional, nós temos duas notas que a gente recebe. O IGC, que é realizado anualmente, a gente recebe um IGC diferente todo ano, certo? E a gente tem a avaliação institucional. Essa avaliação institucional é aquele recredenciamento institucional, que vocês devem ter lido alguma notícia sobre isso recentemente. Por quê? Porque a nossa visita de recredenciamento institucional, ela aconteceu em março de 2020, certo? E a gente levou nota 5 no recredenciamento institucional. A próxima visita, essa visita, ela é in loco, ou seja, a gente recebeu os avaliadores aqui, que nem a gente estava comentando agora da visita que vocês receberam. A gente recebeu os avaliadores aqui. A próxima visita, a gente só vai receber daqui 10 anos. Certo? Então, a parte de avaliação institucional de recredenciamento é uma visita in loco. A gente precisa, para levar nota, a gente só leva uma nota nova a cada 10 anos, então por 10 anos a gente vai ser nota 5, certo? Isso significa que nesse período de 10 anos a gente vai ter 10 IGCs diferentes.
Por quê? Porque é exatamente isso. Como é muito custoso para o MEC vir aqui 10 anos, tipo, em cada ano, no final das contas, ele só vem uma vez a cada 10 anos e nesse período ele utiliza outros tipos de informação para fazer uma avaliação da universidade de maneira um pouco mais aproximada, vamos dizer assim, certo? E que informações ele utiliza no IGC para poder ter essa nota anual aí? Ele utiliza 3 tipos de informação. Primeiro, a média dos CPCs, que são as notas de curso, a gente vai discutir como é que elas são compostas daqui a pouco, do último triênio, certo? Então, a gente está agora em 2021, então a gente vai usar dos últimos 3 anos, certo? A média dos conceitos de curso de pós-graduação também do último triênio. Então, o que acontece? Por exemplo, se o meu programa de pós é nota 7, ótimo, vai lá em cima para o IGC. Nota 6, nota 5, nota 4, nota 3, isso tudo também entra no meu IGC. E aí, além disso, leva o quê? A distribuição dos estudantes nos diferentes níveis de ensino da minha IES. Como assim? A UNB ela tem 37 mil alunos de graduação, 10 mil alunos de pós, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai distribuir, a gente vai ver qual é o peso que a graduação tem, então isso vai dar um peso maior no CPC, certo? E qual é o peso que o mestrado tem, o peso que o doutorado tem. Então, no final das contas, é uma média ponderada da qualidade da graduação mais a qualidade da pós, considerando o peso da graduação e da pós em cada universidade, certo? Por exemplo, a USP tem mais alunos de pós-graduação, a pós-graduação pesa mais na USP do que para a gente, vamos dizer assim, certo? E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? O IGC, ele é calculado todo ano, certo? Não tem visita e são informações, por exemplo, na pós-graduação, acho que vocês talvez fique um pouco mais claro, isso que as pessoas geralmente sabem melhor como é que é a pós. Eu preencho o relatório Sucupira, ninguém vem aqui olhar meu programa de pós, certo? E mando. Por isso que o IGC é feito anualmente, porque são informações que eu preencho, que eu submeto, e são a partir dessas informações que eu recebo a minha nota. A avaliação institucional, não. O MEC vem aqui e ele me dá uma nota. E aí, qual é o problema dessa questão? O IGC ele tem 2 tipos de nota. Ele tem a nota faixa e tem a nota contínua. A contínua é aquela quebradinha, 4,532, sei lá, alguma coisa assim. Só que aí o MEC acha muito difícil você trabalhar com a nota contínua, então ele transforma a nota contínua redonda para uma nota faixa. Esse é o grande problema do UNB. Quando você arredonda a nota contínua do UNB para nota faixa, a gente está na trave. A nossa nota arredonda para o 4, não arredonda para o 5. E é basicamente por causa de 1/10. Realmente, por causa de 1/10. A equipe do Guilherme, por exemplo, uma vez fez uma simulação que se a gente aceitasse um aluno de mestrado em cada programa de pós, a gente subia, porque é realmente 1/10 no final das contas. A gente está ali na trave, na boca do gol, só tem que entortar a bolinha um pouquinho mais para entrar, no final das contas. A gente é 5 na avaliação, quando a gente recebeu a comissão aqui, de 48 quesitos, a gente levou nota 5 em 45. A gente só não levou em 3, certo? Mas no IGC, a gente está ali precisando de um pouquinho a mais. E aí, parte do nosso trabalho aqui também é mostrar para as unidades acadêmicas como o IGC é calculado, porque ele vai depender de quem? Do CPC, por exemplo, e aí muitas das unidades acadêmicas não sabem como o CPC é calculado, para ver se a gente ganha pelo menos esse 10º, para passar para o 5, vamos dizer assim. A gente acha que o UNB merece o 5, certo? E aí vamos ver como é que funciona o CPC. Professor Delano? O CPC, quer dizer, a avaliação de curso de graduação tem a mesma coisa, ela tem a mesma diferença. Eu vou ter uma avaliação in loco, que acontece quando? Quando o MEC acha que o curso está com uma avaliação muito ruim, ele levou, sei lá, avaliações baixas com muita frequência, ou o curso é novo, precisa ser avaliado, mas não é uma avaliação, por exemplo, o meu curso nunca foi avaliado, nunca recebeu avaliação in loco, certo? Meu curso é velho, é da década de 60, sempre levou 5 no ENAD, então o professor Delano saiu a apresentação. Ele caiu? Estou voltando já. Porque a gente nunca sabe o que aconteceu, é só para... Mas então, meu curso, por exemplo, nunca levou avaliação. Então, por quê? Porque o meu CPC está lá sempre lá em cima,
certo? Mas o que acontece? Pode acontecer da mesma forma, de você ter uma avaliação de curso que é 5 e o seu CPC ser baixo. Por quê? Porque o seu CPC ele vai depender essencialmente do quê? Eu vou te mostrar aqui 4 coisas, mas na prática ele depende do ENAD. Basicamente do ENAD. Como assim? Bom, primeiro, a primeira composição do CPC é o ENAD, certo? De novo, CPC é que nem o IGC, todo ano você vai receber uma nota disso, certo? A primeira parte é o conteúdo do ENAD, certo? É a prova que realmente o aluno vai lá e vai fazer prova sobre o conteúdo do curso. A segunda parte é o IDD, que a gente vai explicar melhor ali o que significa o IDD. A terceira parte é o corpo docente. Esse corpo docente, na verdade, é avaliado, é o Guilherme que faz essa compilação, são os dados do Censo da Educação Superior, certo? E aqui a gente é avaliado por 2 coisas. A titulação do corpo docente e o regime de trabalho, certo? Para vocês, eu não sei como é que funciona, porque eu sei que a Faculdade de Medicina talvez seja um dos que tenha mais regime de trabalho e titulação um pouco diferente do resto da universidade. Mas, basicamente, assim, o que a gente chama a atenção aqui é o seguinte: sempre que possível, principalmente para professores substituto, tentar contratar doutor quando é possível, entendeu? Por quê? Porque o que acontece? Isso aqui afeta a avaliação de vocês. E afeta o curso de vocês, acho que talvez não, porque as matérias são específicas. Mas, por exemplo, muitos cursos fazem disciplinas de serviço, por exemplo, cálculo 1. Se a matemática contrata um professor mestre para dar cálculo 1, todos os cursos que têm cálculo 1 como disciplina obrigatória, pronto, eles vão ter um professor mestre e a nota de corpo docente, ela na parte de doutor, ela acaba sendo diminuída por causa disso. Porque quando você considera essa nota de corpo docente, o Guilherme pode falar melhor disso depois, ela considera qual é o percentual de professores mestres, qual é o percentual de professores doutores, e aí a questão não é só o seu corpo docente da sua faculdade. É o corpo docente de todas as disciplinas que o seu curso prevê, vamos dizer assim. Então, isso também é difícil porque é uma gestão da universidade inteira, vamos dizer assim, certo? Então, o que a gente chama atenção aqui é o seguinte: o nosso corpo docente permanente, ele é permanente, não tem muito o que fazer. Mas a gente chama muita atenção, muitas vezes, na hora da contratação de professores substitutos. Por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem que isso afeta a nota dessa forma. Na dúvida, sempre tente ir para a titulação mais alta, porque isso afeta a nota de verdade. E aí, o quarto ponto que a gente vai chamar a atenção aqui é que o questionário do ENAD, ele também é importante para a gente. Por quê? Porque o questionário do ENAD vai perguntar sobre 3 coisas, principalmente: as condições de infraestrutura, a percepção do aluno sobre a sua inserção no mercado de trabalho, certo? E a percepção do aluno sobre as condições pedagógicas do curso. E essas 3 coisas, elas também entram na nota do CPC. O Delano vai falar detalhadamente sobre isso daqui a pouco. Pode passar? Aqui está o calendário. Como eu chamei a atenção, o ENAD ele segue uma periodicidade trienal, porque nós temos, assim, os cursos são divididos em 3 áreas, área 1, 2, 3, né? Os calendários, o calendário dos anos anteriores estão aqui, né? Assim, com a pandemia você teve uma dificuldade aí, vamos dizer assim, uma bagunça, de certa forma, com o calendário, porque ano passado não pôde ter. Vocês devem entrar na área de saúde, no final das contas. O Danilo, ele sabe esse calendário de cor salteado, então se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a quando faz a prova, como faz a prova, isso tudo daqui a pouco o Danilo vem esclarecer para vocês. Aqui a gente deixou claro, assim, só para não tirar, para ninguém ficar na dúvida no final das contas, quais são todos os cursos que tem que fazer prova esse ano, né? Prova agora dia 14 de novembro, então todos os cursos que tem que fazer prova esse ano estão aqui, certo? Pode passar, professor Delano. E aí a questão do IDD, como eu falei, o que entra no CPC? A prova do ENAD especificamente, o questionário do ENAD, que o professor Delano vai falar agora, e o IDD. O IDD, na verdade, ele é o seguinte, ele é a diferença, assim, o MEC ele queria saber como é que eu estimo
a contribuição da universidade ou da instituição de ensino sobre a formação do aluno. Entendeu? Eu tenho um aluno que tinha um conhecimento inicial e eu quero saber quanto aquela instituição de ensino acrescentou naquele conhecimento inicial. Então, ele estima, o IDD, na verdade, é um estimador para fazer isso. Ele tem um cálculo básico, bem difícil lá de você explicar assim, mas basicamente, o que o MEC faz? Ele compara a nota do Enem com a nota do ENAD. Claro que tem algumas dificuldades de você fazer isso, porque, por exemplo, no caso de vocês são um curso de saúde, a prova do Enem, ela tinha conteúdos de exata, conteúdos de humanas, o MEC, ele tenta acertar tudo isso, mas a maior dificuldade, na nossa opinião, qual é? É que, por exemplo, para vocês isso vai ser muito claro. O aluno que entra no curso de vocês, ele praticamente gabaritou o Enem, certo? Então, a questão é o seguinte, para que essa diferença dê alta, mesmo se ele gabaritar o ENAD, ela não vai dar alta. No final das contas, o IDD, a chance do IDD de vocês ser negativo é enorme, entendeu? Porque se eu for tirar uma nota que é altíssima na entrada, assim, se eu for considerar que a contribuição de vocês em relação à entrada... Vocês estão entendendo onde eu quero dizer? Se o aluno gabaritou o Enem e ele gabaritar o ENAD, a contribuição de vocês ainda é zero. Assim, eu estou colocando como regra de bolso, mas o cálculo é um pouco mais complicado do que isso. Mas isso vale para praticamente todos os cursos da UNB e eu acho que para vocês ainda deve ser pior, certo? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é para vocês verem como o CPC ele é construído com base na prova do ENAD, no final das contas, e como às vezes a gente não percebe como uma prova, no final das contas, ela acaba definindo toda a avaliação de curso desse jeito, certo? Não é só a prova de conteúdo, o questionário, daqui a pouco o professor Delano vai chamar a atenção de como ele é importante também, certo? E isso eu acho que o que a gente está tentando mostrar para os cursos é isso, que talvez alguns cursos eles não são tão bem avaliados no ENAD porque eles não tinham noção de como a prova era estruturada, como isso aqui é importante e como isso afeta, no final das contas, a avaliação final de curso. Pode passar, professor. E aí eu passo agora a palavra para ele. Ele vai mostrar exatamente, principalmente a parte do questionário, como isso acaba tendo outras repercussões que às vezes a gente não tem noção até olhar de forma detalhada. Ok, obrigado, professor André. Bom dia a todos. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre alguns indicadores e vou começar justificando o porquê da nossa escolha, né? Por que nós trabalhamos com essa abordagem por unidade acadêmica, né? Então, a partir da leitura dos relatórios, nós percebemos que quando você trabalha só pelo curso de forma isolada, você acaba não tendo possibilidade de ter uma visão geral do que acontece dentro de uma unidade acadêmica. Em unidades maiores, que tem mais de um curso, né, você vê que tem tanta questão de fragilidades com potencialidades que são comuns àqueles cursos dentro daquela unidade acadêmica. Por isso, a nossa abordagem até por unidade acadêmica. Né? No caso da Faculdade de Medicina, é apenas um curso, mas a gente vai ver que ela compartilha com algumas questões de outras unidades. Aí a gente faz uma comparação, tá certo? Para contribuir com a avaliação dessa unidade acadêmica, tá certo? Então, vou voltar só um pouquinho à questão do questionário do estudante, que o professor André falou. Ele compõe 15% da nota do CPC. Então, é uma nota relativamente alta, né? É uma composição importante e ela não pode ser descartada. Já que nós estamos discutindo sobre vírgulas, né? Pontuações de vírgulas, a gente não pode descartar 15% de uma nota dentro da composição da nota total. Ele vai, no questionário, vai do item 27 até o 68, tá certo? E ele utiliza aquela escala Likert, né? Que vai do discordo totalmente até o concordo totalmente. E está organizado em 3 dimensões: a didática pedagógica, a infraestrutura e instalações físicas e a oportunidade de ampliação da formação acadêmica profissional. Tá? Veja, essa é a percepção que os estudantes vão colocar na prova do Enem, do ENAD. Isso é muito importante, porque a gente às vezes fica perguntando como que é feita essa avaliação. É a percepção do próprio estudante. Quando tem a visita em loco, quando vem a equipe do MEC, é a percepção dos avaliadores, que tem parâmetros e critérios diferenciados, tá certo? Alguns estabelecidos pelo instrumento de avaliação, mas no caso dos estudantes, eles não têm esse parâmetro, né? Eles estão colocando o que eles acham sobre o curso, que eles fizeram. E é por isso que é muito importante que, às vezes, a gente tem de mapear essa percepção ao longo do curso, acompanhar o que eles estão sentindo do seu curso, e talvez, em alguns momentos, trazer algum tipo de esclarecimento, porque
em muitas situações nos parece, não vou dizer isso para o curso de medicina, mas em algumas situações de outros cursos, nós percebemos que uma conversa com os estudantes, né, um esclarecimento ao longo do semestre e tal, poderia ter contribuído para ter uma percepção diferente daquele curso, tá? Então, eu vou... E a gente chama atenção que essas questões podem ser monitoráveis através de instrumentos de avaliação, através da avaliação discente que está sendo reformulada nesse momento, através da consulta à comunidade, ou através de instrumentos próprios do próprio curso, para poder acompanhar alguns itens com relação à percepção dos estudantes. Então, vou trazer aqui 4 exemplos, né? Vou trazer aqui o item 28, 29, 40 e 41. O 28 é: os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação e a coordenação do curso esteve disponível para a orientação acadêmica dos estudantes. Então, como é que os estudantes responderam isso no último ENAD, tá? Então, com relação ao item 28, tem uma avaliação relativamente interessante, boa, né? Positiva com relação até a outros cursos da universidade, né? A gente tem acompanhado em outros avalias, né? A tendência, quanto mais azulzinho ficar o gráfico, mais positiva é a avaliação dos estudantes, né? Porque ela está chegando ao concordo, né? E a gente vê que tem uma avaliação interessante com relação à atuação aos estágios e com relação à atividade de iniciação profissional. Isso provavelmente tem muito a ver com a inserção do curso de medicina nos seus campos de trabalho, através dos estágios, através de residências e outras questões mais, né? Com relação à metodologia, metodologias utilizadas pelo curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas. A tendência do gráfico tem uma tendência também positiva, tem uns discordo, mas eu tenho uma tendência muito mais ao azul do que a outra cor. Isso favorece o curso de medicina, mostrando que parece que os estudantes estão tendo uma percepção boa com relação a esse item, tá ok? Ao item 40, foram oferecidas oportunidades para os estudantes superar dificuldades relacionadas ao processo de formação. Novamente, eu tenho uma tendência ao azul, mas eu tenho agora um aparecimento um pouco mais de cores, né, com relação ao discordo, ou discordo parcialmente, ou discordo totalmente. Então, chama atenção um pouco isso, porque essas variações de percepção, elas podem ser mapeadas ao longo do tempo e podem ser, às vezes, esclarecidas com os estudantes. Obviamente, eu tenho certeza que o curso favorece a superação dessas dificuldades, mas às vezes o estudante tem uma percepção um pouco diferenciada e um esclarecimento, uma conversa, demonstrando em que ponto isso que é feito, pode favorecer na hora da prova do ENAD. E o último, que é com relação à coordenação, né? Novamente, eu tenho uma tendência positiva, tá certo? Mas eu tenho alguns alunos que não concordam. E essa questão da coordenação é muito interessante porque nos outros cursos que nós já passamos, sempre chama atenção isso. Não sei se tem algum coordenador de curso nesse momento participando dessa reunião. E os coordenadores se incomodam muito com isso. Eu fui coordenador de curso. A gente se incomoda com essa situação porque, assim, poxa, como eu não estou disponível para a orientação acadêmica do estudante? Muitos estudantes têm a percepção que a coordenação tem de ser full-time, né? O professor, o coordenador tem de estar o tempo todo na unidade à disposição dos estudantes. E a gente sabe que isso não acontece pelas próprias demandas que o curso, que a coordenação pede, e as demandas de professor, de pesquisador que ele tem dentro da universidade. Então, assim, eu tenho momentos específicos para a coordenação, tenho horário destinado para a coordenação, mas eu não estou full-time para os estudantes com relação à coordenação de curso, né? E, às vezes, quando o estudante pede uma coisa ou solicita alguma coisa à coordenação, ele quer que aquela questão seja resolvida de forma imediata. E quando não é resolvida de forma imediata, ele fala que o coordenador não estava disponível para atendê-lo naquele momento. Então, assim, são questões que podem ser esclarecidas com reuniões periódicas de coordenação, com esclarecimento com relação ao horário, com relação à função do coordenador, o que ele faz, como é que ele trabalha. Isso pode favorecer essa mudança de percepção e uma tendência mais azul poderia favorecer a nota desse curso também, ok? Bom, aí a gente passa para a avaliação com relação ao CPC mesmo. Então, de forma geral, o curso de medicina foi avaliado nos últimos ENADs, né, com CPC 4. Essa nota se manteve constante ao longo desses anos. Quando a gente olha para a nota do ENAD decomposta, né, para a avaliação do ENAD decomposta, a gente tem uma questão que chama a nossa atenção, que são as notas que são dadas pelos estudantes. Então, veja, eu saio para a organização didática pedagógica de 2,4, né, o máximo é 5, tá ok? De 2,4 e vou para 1,99, depois para 1,76. Eu tenho uma queda significativa da percepção desses estudantes com relação à organização didática pedagógica.
Essa organização está muito relacionada à estrutura do curso, relacionada ao PPC do curso, à maneira que o estudante vê a estrutura curricular daquele curso, tá certo? Com relação à infraestrutura, a gente mantém 2.6, 2.3, 2.4, quer dizer, mantém próximo ao que seria uma média, tá certo? Dessa organização da estrutura. Com relação ao IDD, como o professor André falou, né, não vou nem comentar porque isso tem a ver com a composição dessa nota, mas com relação ao regime de trabalho, eu vejo que pela percepção dos estudantes, nós chegamos também a uma nota 5, né? Baseado no censo da educação, tá certo? Né? Nem a percepção dos estudantes em si, mas é baseado no censo. O nosso grupo de professores basicamente é formado por doutores, então tem uma facilidade de obter a nota máxima. De forma geral, na maioria das unidades acadêmicas, a gente fica próximo desses 5 sempre, tá certo? O que tem, na verdade, chamar atenção são as notas da organização didática pedagógica e da infraestrutura por parte da percepção dos estudantes. E a gente parte agora para a questão da avaliação de curso em loco, né, quando tem a visita do MEC. Então, também é organizada em 3 dimensões, a didática pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura. Elas têm pesos diferenciados, né, 30, 40 e 30, tá ok? E aí ela é feita pela equipe do INEP quando vem em visita em loco. E aí a gente faz uma leitura dos relatórios. O que a nossa equipe fez? A nossa equipe fez uma leitura dos relatórios de todos os cursos da universidade que tiveram avaliações recentes. Acho que desde, se eu não me engano, se me falha a memória aqui, as meninas podem me ajudar, a gente pegou os relatórios de 2012 para frente, se não me engano, tá certo? Então, quer dizer, é um recorte interessante com avaliações que tiveram ao longo desse tempo, tá certo? E a gente faz uma comparação entre a evolução do CPC nesse período, tá ok? E os indicadores, que as notas, os conceitos que foram indicados pelos avaliadores nessas visitas em loco. E a ideia aqui, pessoal, obrigado, Amanda, 2012 mesmo, já me ajudaram aqui. A ideia aqui é trazer o que o avaliador colocou no relatório, tá certo? Então, assim, tem relatórios que ajudam muito, né, na interpretação. São muito bem escritos, bem analisados, bem objetivos, tá ótimo. Tem uns que não ajudam tanto. Então, assim, e é a percepção do avaliador. Então, nós estamos dos avaliadores, no caso. Nós estamos trazendo aqui o que os avaliadores colocaram no relatório de vocês. E aí a ideia é tentar pensar se algumas dessas questões já foram sanadas ou estão em encaminhamento, tá certo? Ou ainda preciso ter um pouco de atenção com relação a elas, tá? Então, vamos lá. Quando eu olho, então, as notas da visita em loco, tá certo? Que foi feita com a avaliação da ENAD, algumas coisas chamam atenção. Então, na visita em loco, o conceito continuou sendo um conceito 4, então manteve o conceito que é encontrado no CPC, que também era conceito 4. Na avaliação dos avaliadores, a dimensão de didático pedagógico com 4.2. E aí que a gente começa se perguntar o que está acontecendo. Olha só a diferença entre as notas dos avaliadores e a percepção dos estudantes. Elas não têm que ser iguais, né? São parâmetros diferentes, são critérios diferentes, são momentos diferentes dos estudantes avaliarem isso, tá certo? Não existe uma preparação para fazer essa avaliação do estudante nesse aspecto, nesse olhar, mas chama atenção a diferença entre essas notas. Quando eu tenho uma 4.2 e a maior nota que eu tive ao longo da série histórica é 2.4, eu tenho uma diferença significativa com relação à percepção do estudante e à percepção do avaliador. Quando eu vou para a infraestrutura, eu tenho uma percepção de 3.6 dos avaliadores e, novamente, eu não passo 2.6 com relação à nota do ENAD, na percepção dos estudantes. Perceba que a dimensão de infraestrutura chamou um pouco a atenção até dos avaliadores, né? Ela tende a ser mais baixa do que as demais notas. E aí, talvez aqui a comunidade da medicina possa explicar o que aconteceu nessa avaliação, tá certo? Para essa nota não acompanhar as demais notas, tá? Ok? Porque isso depende muito da comunidade, acho que o olhar da própria unidade pode favorecer a nossa própria interpretação. Nós fizemos uma leitura do relatório, não fizemos um julgamento do relatório, e sim só fizemos a leitura dele, ok? A avaliação do corpo docente, novamente, é uma avaliação que chega sempre próximo a 5, tá certo? Então, 4.4 é uma nota muito boa, tá ok? Então, ela está próximo que foi feito no ENAD também. Quando a gente vai avaliar, então, o relatório, a gente vê que são os conceitos, né? O conceito dado de 1 a 5. Quando eu olho para a dimensão didático-pedagógica, né, a avaliação de medicina foi em 2012, não é isso? Isso, ok? Quando eu olho para a dimensão didático-pedagógica, eu vejo que a maior parte das notas, né, totalidade, né, com relação a essa dimensão, está entre 4 e 5, principalmente 4. Quando eu olho para o corpo tutorial, eu vejo lá
ela acontecendo em 3, 4, 5, né, mas com a predominância do 5 também. Por isso a nota elevada para a dimensão de corpo docente. Já na infraestrutura, eu já vou acompanhando 2015, ok. A visita de 2015 da medicina foi em 2015, mas com o instrumento de 2012. Ok, obrigado, Amanda. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui a infraestrutura com uma nota, um conceito 2, e eu vou chamar depois a atenção para este conceito 2. Conceito 3, frequente, tá certo? Conceito 4 e conceito 5, né? Então, chama a atenção que a gente teve uma questão específica para a infraestrutura nessa visita do MEC na Faculdade de Medicina. Então, vamos lá. Um conceito 1 aqui na questão do núcleo pedagógico e experiência docente, né? Em cima, então, eu trago o comentário do avaliador, tá ok? E embaixo eu faço um comentário que é baseado no instrumento atual. Por que a gente faz isso? Porque o instrumento que vocês foram avaliados, que é o instrumento de 2012, tá certo? Ele não está mais vigente. Agora tem um instrumento feito de 2017. Nós temos o instrumento de 2012, 2015, 2017. Esse é o instrumento que está sendo avaliado atual. Então, se eu quero fazer uma avaliação, teria uma próxima visita, eu quero melhorar alguma coisa no meu curso, eu tenho de pensar um pouco nesse instrumento que está sendo atual e não olhar para o passado, tá certo? Por isso que eu faço comentário baseado no instrumento atual. Então, vamos lá. O que eles colocaram com relação ao núcleo de apoio pedagógico e experiência docente? Com relação ao núcleo de apoio pedagógico e experiência docente, verificamos que o mesmo somente tem um psiquiatra. Esse núcleo se preocupa com o apoio psicopedagógico e bem-estar do estudante de medicina. Isso ficou evidente na reunião com os discentes, os quais levantaram questionamentos sobre a atualização pedagógica dos docentes. Bom, no instrumento atual, essa questão está dentro de um outro item, né? E ele coloca: o apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológicas, instrumental e monitoria. Nivelando intermediação, acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados com apoio psicopedagógico, participação em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais e promovendo outros comprovadamente ou inovadoras, ok? Ok. Então, quer dizer, é uma questão de ajuste, talvez, ou que não tenha ficado claro, ou de registro, aí volta a questão do registro, né? Muitas dessas ações hoje são avaliadas pela coordenação, pelos avaliadores, através de documentações, de registros são feitos, através do NDE do curso ou através do colegiado do curso. Então, as ações desse núcleo de acompanhamento, se elas estiverem documentadas em reuniões de colegiado ou no NDE, elas podem ser avaliadas de forma diferenciada pela equipe do INEP. Então, é interessante que isso esteja, de alguma forma, registrado nessas reuniões, ou do colegiado do curso, ou nas reuniões do NDE. Com relação ao sistema de referência e contra-referência, né? Isso, bom, eu não sou da área da saúde, isso é uma questão específica da saúde, tá ok? Ele faz um comentário com relação a isso. O sistema de referência e contra-referência está implantado de maneira insuficiente. Isso também foi motivo de observação na reunião com os alunos. De acordo com os representantes do curso, estão tentando solucionar o problema com a implantação do prontuário eletrônico no HUB. Porém, o sistema estaria com problema de comunicação com o sistema da prefeitura. Então, me parece uma questão pontual naquele momento, né? E aí eu trago, só para efeito não de comparação, mas só de parâmetro para a gente, essa questão sobre o sistema de contra-referência e referência, no curso de enfermagem, em 2017, teve conceito 4, e no ano de 2017, no curso de odonto, teve conceito 3. Não sei se é o mesmo sistema, eu desconheço realmente. Eu só trouxe porque, como é o mesmo item que está sendo avaliado, eu quis trazer só para a gente poder ter um parâmetro para ver como isso estava sendo avaliado na universidade como um todo, ok? No instrumento atual, este item vai para um outro indicador, que é o indicador 3.12, que é o das unidades hospitalares e complexos de assistência conveniados. E aí eu faço extrato aqui do que está lá no item, tá ok? Então, depois vocês podem ver com calma a apresentação ou dar uma olhada com calma. Mas para o conceito 5, ele estabelece um parâmetro para a gente poder ter o conceito 5 neste item exatamente. Então, só para chamar a atenção, ele está agora num outro ponto junto com outras questões, tá certo? E aqui eu trago um apanhado com relação à questão da infraestrutura. Esses itens de avaliação: gabinete de trabalho do professor de tempo integral, espaço de trabalho para coordenação de cursos e serviços acadêmicos, sala de professores, sala de aula, laboratório de didática especializados, quantidade, qualidade de serviços, laboratório de ensino, laboratório de habilidades.
todos esses itens, todos os itens sem exceção, tiveram o conceito 3. Isso provavelmente foi o motivo da nota um pouco mais baixa com relação à infraestrutura. Então, eu não trago um comentário específico sobre cada um desses itens, tá certo? Imagino que muitas das questões que foram colocadas no relatório de avaliação já tenham sido alteradas, tá certo? Hoje eles fazem uma questão muito chama atenção para questões muito importantes com relação a espaços para atendimento dos estudantes, tá certo? Espaço para poder atender estudante de forma privativa e por aí vai. Mas eu acho que muitas questões já devem ter sido solucionadas ao longo desse tempo, de 2015 para frente. Mas vale uma leitura cuidadosa desses itens do relatório para aprimoramento dessas questões numa visita futura ou mesmo na percepção dos próprios estudantes, ok? Bom, baseado na leitura que fizemos no relatório, e aí a gente traz algumas sugestões para melhoria e para discussão, com relação ao apoio dos estudantes, com relação à questão do colegiado do curso, tá certo? Eles, em alguns pontos do relatório, eles destacam a questão da atuação do próprio colegiado. Os laboratórios foram indicados como insuficientes naquela visita, tá ok? Atender a questão da acessibilidade e comunidade, protocolos de experimento, que não é uma coisa específica da área de saúde, outros cursos também tiveram essa questão, tá certo? E o sistema de referência e contra-referência que foram indicados como sendo insuficientes. A gente chama atenção aqui para uma coisa que é muito importante, que é com relação à atuação tanto do NDE, tá certo, como a atuação do colegiado. As atas são importantes, sem dúvida alguma, as atas dessas reuniões são muito importantes, mas é muito importante que nessas atas também estejam presentes os indicadores de acompanhamento, seja do coordenador do curso, seja da avaliação do curso, que isso fique presente nessas atas, os registros dessas questões. Por exemplo, só para dar um exemplo, não foi a questão da medicina, mas em outros cursos isso aconteceu, a questão da biblioteca. Hoje em dia não é mais necessária aquela visita à biblioteca que era feita anteriormente. O NDE produz um documento no qual ele atesta, através de um estudo, que a quantidade de livros que está sendo ofertada para os estudantes está de acordo ou está bem dimensionada para a quantidade de estudantes daquele curso. Então, veja, o papel do NDE neste processo agora de avaliação é um pouco diferenciado. Então, quer dizer, ter a reunião é importante, ter a ata da reunião é importante, mas estar documentado todo o processo de acompanhamento que eles tiveram ao longo do curso. Então, é muito interessante que percebam que mais do que fazer, né, eu acho que a conversa de hoje começou um pouco sobre isso, mais do que fazer, é preciso documentar e registrar o que está sendo feito. Né? Porque, principalmente agora com as visitas virtuais que vamos ter, a documentação vai ser fundamental. Eles não têm como ter toda aquela checagem que eram feitas anteriormente. Então, eles agora vão ter que se basear muito em registros de documentos atestados pelos fóruns específicos, seja o colegiado, seja o NDE. E essas documentações registradas estão extremamente importantes, ok? Aqui eu trago duas tabelas, pessoal, que é para fazer só uma reflexão. Isso a gente tem feito em todas as unidades, tá certo? E é importante porque, de forma generalizada, nas avaliações, eles têm indicado a questão da produtividade dos nossos professores, né? Com relação à produção acadêmica do ponto de vista de cultural, científica, né, tecnológica. A gente tem, de forma geral, entendido que a inserção dos professores na pós-graduação contribui para um aumento dessa produtividade. Então, a gente tem feito um levantamento de como isso está dentro de cada unidade acadêmica. Então, a equipe da DAI fez o levantamento, tá certo? O número talvez não seja o preciso de professores da faculdade de medicina, porque tem algumas questões de registro que a gente tem de resolver ainda, mas é um indicativo de como está a situação. Então, aqui, boa parte dos professores de vocês não está na pós-graduação. A gente entende que estar na pós-graduação não é só uma questão de ser obrigatório estar na pós-graduação. É um desejo do próprio professor fazer isso. Desde que ele tenha os critérios específicos para entrar na pós-graduação. O que nós temos incentivado é que como que esses critérios podem ser entendidos pela comunidade docente e eles busquem atender esses critérios para inserção na pós-graduação. Então, eu tenho mais da metade dos professores, segundo nossos registros, fora da pós-graduação. Tem uma quantidade próxima a 30% dentro de um curso de pós-graduação. Uma quantidade bem pequena em 2 cursos de pós-graduação. Então, é só para chamar a atenção disso. É importante que essa inserção aconteça, que seja desejo do professor, tá certo? Mas é importante que ela seja incentivada dentro da unidade acadêmica. E aí isso tem algum reflexo com relação à produtividade. Então, como que funciona esse conceito de produtividade para o INEP?
Então, o curso, quando tem nenhuma publicação, é conceito 1, tá certo? Quando os professores têm, 50% dos professores têm de 1 a 3 trabalhos publicados, certo? Seja artigo, seja livro, capítulo de livro, participação em congresso, né? Todas aquelas possibilidades, né? Conceito 2, quando tem 50% dos professores têm até 3 artigos. Conceito 3, quando 50% dos professores têm até 6 artigos. Conceito 4, até 8 artigos. Conceito 5, com 9 ou mais artigos. Quando 50% dos professores têm 9 ou mais artigos. Aqui a gente faz um levantamento, tá certo? Novamente, veja que o quantitativo não bate igual aos professores, porque a gente faz isso baseado na plataforma Lattes, e a extração não consegue ainda ser 100%. Então, eu tenho apanhado apenas 80 professores. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que a produtividade ela pode ser melhor, né? Por exemplo, o conceito de produtividade para o curso de medicina é um conceito que ainda não chega próximo, né, ao 4 para a gente, né? Então, eu tenho que ter um pouco de cuidado com isso. Entendemos que a produtividade tem a ver com várias questões, mas levando em consideração que ela tem essa abrangência, não só da publicação de periódicos, como também de livros, capítulos de livros, participação em congressos. Aqui eu trago só de periódicos, só de artigos publicados. Mas veja, a gente precisa avançar um pouco nisso. É muito mais para chamar atenção e tentar ver como que eu posso favorecer isso, porque hoje existem vários editais que favorecem a publicação, tá certo? E ver como que eu posso estar ampliando isso dentro da minha unidade acadêmica, tá certo? Claro que não pode ser uma produtividade pela produtividade, tá certo? Uma coisa cega, mas sim que ela deve ser incentivada e valorizada dentro de cada unidade, ok? Bom, com isso a gente termina a apresentação, tá certo? Eu passo somente a palavra para o professor André e agradeço, né, o tempo de vocês. Bom, eu queria agradecer pela apresentação aqui dos dados e eu abro a palavra para as perguntas, assim, comentários, assim, acho que talvez alguns membros da comunidade da Faculdade de Medicina tenham questões. O professor Ricardo já levantou a mão, pode se pronunciar, por favor. Bom dia, professor André, bom dia, professor Delano, parabéns pela iniciativa. Nós nunca tivemos uma reunião como porque eu me lembre, nunca tivemos uma reunião como essa, onde estabeleceu-se aí um detalhamento de como é que somos avaliados, né? E, puxa, eu aprendi bastante aqui, anotei muita coisa, né? E eu acho que vai ser muito útil para nós, para a melhoria da faculdade. Eu fiquei tão entusiasmado que eu avancei em cima do diretor e da coordenadora do curso, né? Eu peço perdão a eles por isso, mas vou ser bem breve, né? Eu queria falar sobre a avaliação que tivemos presencial. Acho que houve algumas confusões aí também. Acho que a gente precisava ser mais didático quando recebermos os visitadores, os avaliadores. Por exemplo, no conceito 1, o avaliador confundiu o NDE com o NAPEM. O NAPEM é uma estrutura que nós temos no curso para acompanhamento do estudante de medicina, acompanhamento psicopedagógico. Ter um psiquiatra nesse grupo é maravilhoso. Eu não conheço nenhum curso de medicina que tenha um NAPEM com psiquiatra, porque eles são raros no mercado. E é uma coisa específica da faculdade que eu acho que é de grande valor. A gente acompanha o nosso aluno nas suas dificuldades ao longo do curso, né? Que agora está sendo... Nós estamos trabalhando de maneira muito parceira com as estruturas da Universidade de Brasília, né? Especificamente agora me foge o nome aqui da estrutura, mas a gente tem... Da Azul, obrigado. Da Azul. Então, acho que houve uma confusão aí. A outra confusão que eles fizeram é quando citaram que nós não fazemos referência e contra-referência. Ora, nossas consultas no Hospital Universitário são todas controladas, né, pelo Secretaria de Saúde, que não é prefeitura, né, é governo do Distrito Federal. Ele já errou aí no conceito também. O fato de a gente não ter acesso ao prontuário do GDE, do governo do Distrito Federal, não quer dizer que a gente não faça referência e contra-referência. Nós somos referência para uma série de aspectos assistenciais da Secretaria de Saúde e fazemos, sim, a contra-referência. Inclusive, os nossos alunos estão nos programas de atenção primária da Secretaria de Saúde. Então, mais uma vez, eu acho que nós não fomos didáticos com relação a esse aspecto aí do curso.
Com relação à infraestrutura da Conceito 3, mesmo naquela época, em 2019, eu considero um absurdo. Eu não sei que estruturas que eles visitaram, mas eu acho totalmente sem sentido dar 3 para as nossas salas de aula, para os nossos laboratórios. Acho que a professora Selma vai falar um pouco mais sobre isso. Na pós-graduação, acho que, não sei se há que se considerar o fato de que todos nós estamos na residência médica. Quase todos nós estamos na residência médica. É uma pós-graduação lato sensu, mas ela vamos dizer assim, é o início da formação acadêmica do ponto de vista de pós-graduação do médico. Começa pela residência médica, depois vai para o mestrado e doutorado. Acho que há que se valorizar a inserção do professor na pós-graduação lato sensu, no caso, residência médica. Né? Embora eu reconheça que a gente precisa melhorar, estimular mais. Eu próprio sou que preciso atualizar o meu currículo Lattes para poder favorecer o trabalho de vocês. Mas, com certeza, com a atuação que vocês estão tendo aí, eu amanhã mesmo já vou, porque hoje não dá, porque hoje tenho aula, mas amanhã mesmo vou sentar e vou atualizar meu currículo Lattes, porque agora eu estou vendo que vai haver repercussão ao nosso esforço junto a vocês, professores, e esse retorno acho que é fundamental mesmo. No mais, cumprimentar e dizer assim que foi muito bom começar a semana com a reunião com vocês. Estou muito estimulado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Danilo ou Delano querem comentar alguma coisa? Acho que o Danilo talvez tenha acompanhado as avaliações na época, não sei se... Senão a gente vai passando, qualquer coisa a gente comenta no final também, acho que talvez seja mais fácil. Professora Fabíola? Bom dia, gente. Meu nome é Fabíola Zucchi. Obrigada pela apresentação, foi muito boa, também aprendi muito com vocês. E o que eu queria falar é só sugestão de avaliação externa, que é a IFMSA, que eu conheci quando eu estive no COBEM em 2019. Até na época eu conversei com alguns alunos, porque quem credencia a instituição são os alunos. Então é uma entidade internacional composta por alunos de faculdades de medicina. Então, mais uma vez, reforçando essa questão com os alunos que estão aqui presentes, para difundir um pouco essa ideia, porque é uma forma adicional, né, de avaliar o curso e trazer melhorias que acontecem em universidades fora do país, para que possamos discutir também essas questões. Então, só sugestão mesmo, e FMSA para os discentes, e também, não sei se vocês conhecem, se vocês puderem falar alguma coisa sobre isso. Obrigada, tchau. Eu não conheço, mas a gente anotou aqui até para a gente pesquisar, porque é um formato bem interessante até. Eu vou passar a palavra à professora Flora. Bom dia a todos. Eu também gostaria de dizer que eu aprendi muito com a apresentação. Tem vários aspectos que foram falados que eu realmente desconhecia, e eu gostaria de saber especificamente sobre a avaliação docente. Como é que está, quando que está previsto para iniciar, como é que vai ser o formato, se vai ser obrigatório ou não, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante que vai ajudar a gente a identificar, né, fragilidades e aspectos que a gente precisa melhorar, e aspectos que a gente tem que manter também, enfim. Então, é uma coisa muito importante que eu sinto. Eu vim para a UNB, né, voltei para a UNB como professor em 2019, eu vim de uma outra instituição e eu sinto muita falta dessa avaliação discente. Eu passo a palavra ao professor Delano, que está na comissão de avaliação docente, ele pode falar melhor disso. Professora, a gente está no processo de reformulação desse instrumento, realmente, né? Foi solicitado montar uma comissão, essa comissão já fez um relatório parcial, tá certo? E no relatório parcial já fez um indicativo para essa avaliação voltar a ser obrigatória. Em princípio, já foi aceito esse retorno para ela ser obrigatória, e agora a gente está reformulando o instrumento, né? Muito baseado no que a gente viu do questionário do ENAD, resgatou um pouco, quem é um pouco mais antigo de casa, né, assim como eu, lembra daquele questionário antigo que a gente fazia a avaliação dos professores,
tentando extrair itens que eram importantes. Era longa, era muito extenso aquele questionário, tá certo? Mas tinham itens que eram muito interessantes, que realmente podiam ajudar o professor, né, e o curso, né, a fazer suas melhorias. Então, a gente está nesse processo agora. A gente espera que até o final, se não me engano, a gente tem mais, acho que, se não me engano, mais um mês para finalizar esse produto, tá certo? Para ser entregue ao CEP, para ele poder fazer a avaliação. Então, a gente espera que esse semestre ainda seja no formato anterior, mas a partir do semestre que vem, no final de segundo 2021, né, a gente consiga ter um instrumento já finalizado e que seja obrigatório para o estudante. Ele só faz a matrícula se ele fizer a avaliação dos seus professores, ok? Muito obrigada. Pode falar, Danilo. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui na Faculdade de Medicina com vocês. Eu quero cumprimentar todos aí da Faculdade de Medicina, em nome da professora Selma, com quem eu lido mais, né? Estou aqui representando o professor Diego, nosso decano de ensino de graduação, que não pôde estar aqui, e professor Gustavo, professora Gilvânia, Gilvan, Joseilma, tanta gente que eu conheço aí da faculdade. É uma instituição, a faculdade de vocês é uma instituição muito boa, né? Eu tenho acompanhado de perto. Sei que vocês têm 3 programas de pós-graduação bons, né? Funcionam um curso apenas, né? Mas são muitas secretarias, né? E administrar isso tudo, professor Gustavo, é difícil, né? E acompanhei junto com a professora Andréia, tive a oportunidade aí, as discussões do SAIME, né? Junto com essa comissão. Além desse selo, né, de qualidade que a gente acompanhou, né? Bem de perto, junto com a professora Selma, eu sei que vocês também têm uma CPA, né? Uma comissão própria interna ali que está preocupada realmente com essa qualidade, né? Como disse a professora Fabiola, existem outros mecanismos, se não aqueles internos, que a gente tira e constrói também para avaliar a nossa qualidade, né? Então, a gente está sempre preocupado com isso, principalmente no que diz respeito ao ensino de graduação, que é o nosso carro-chefe na universidade. Professor, vou responder quase todos de trás para frente, que aí eu faço um bloco de 3, né? Sobre a infraestrutura, gente, eu sei que muita gente conseguiu melhorar, mas em 2015, eu me lembro bem, mas foi o Marcos Vinícius que acompanhou a visita aí, né? Somos alguns técnicos, poucos técnicos no DEC, mas a gente sempre está do lado ali acompanhando, juntando documentações que são institucionais para comprovar realmente essa excelência. O instrumento que nos avaliou naquela época é de 2012, ele era muito mais mensurável,